queria agradecer aqui a participação, né, da Milena, do Lopreato, do Maurício, por participarem aqui do último Café e Pesquisa. E eu queria também fazer um agradecimento especial aqui ao Fábio. Essa foi uma iniciativa, né, nossa, em conjunto, né, com muita gente, ajudou a gente a pensar no espaço, e acho que foi uma iniciativa que deu certo, né, Fábio? Teve muito trabalho, né, envolveu aí um tempo grande nosso pensando, né, como criar um espaço de colaboração, de pesquisa, de discussão do que estava sendo, né, feito aqui no Instituto de Economia, né? Então, eu queria agradecer aí, Fábio, por todo esse empenho junto comigo, né? E a gente desejar aí boa sorte para a próxima gestão, né? E a gente espera muito que já tem próxima. E a gente, né, espero que o Café e Pesquisa seja uma coisa que siga em frente, né, ganhe vida própria aí. Mas é isso, obrigada. A gente tem 3 apresentações hoje, começar com a Milena, depois o Lopreato, depois o Maurício, e aí a gente abre para as perguntas no final, tá bom? Obrigada. Olá, boa tarde. Agradeço a todos aí a presença. Não conheço todo mundo, né? Agradeço aí também, parabenizar a iniciativa do Café e Pesquisa. Está tentando congregar aí diferentes temas, né? E estabelecendo possíveis diálogos. Bom, eu sou Milena, não sei se todos me conhecem, né? E aqui no Instituto eu sou da área de História Econômica. Esse trabalho ainda é um trabalho em andamento, né? Na realidade, parte do que eu vou apresentar hoje, eu apresentei no Simpósio Nacional de História, no ano passado, e a outra parte eu vou apresentar no Simpósio Brasileiro de História da Ciência. Então, eu tentei juntar as duas coisas, então talvez fique um pouco caótico. Então, esse, né, é o tema dos 2 trabalhos, que é sobre a relação entre técnica, economia e sociedade na América Portuguesa, no século XVIII. Num primeiro momento, para o início do século XVIII, final do século XVII, início do XVIII, eu trabalho com o texto do Antonio, né, do Antônio José Giovanni, né, João Antônio Andreoni, que é um jesuíta italiano. E, por um segundo momento, né, o que eu gostaria aqui de enfatizar é que a compreensão sobre técnica, ela muda ao longo da história e também ao longo ali do século XVIII. Então, num primeiro momento, a gente tem uma obra, né, de um religioso, que em certa medida a gente pode falar que é uma compreensão dentro de uma economia moral, e num segundo momento são as expedições ao Grão-Pará e Maranhão, do Alexandre Rodrigues Ferreira. Ele levou alguns riscadores, alguns desenhistas, que acabaram retratando a vida material, inclusive os aspectos técnicos, durante essa viagem que ele empreendeu entre 1785 e 1787. Então, são objetivos diferentes, né, que o Antônio tem e essa viagem tem, e tem também aí compreensões diferentes com relação ao aspecto da técnica. Eu acho que aí o que interessa, né, mais imediatamente a quem está aqui no Instituto de Economia, e particularmente com relação aí ao problema do desenvolvimento econômico, é como a técnica se relaciona com crescimento e desenvolvimento e como a gente pode tratar esse problema para contextos não capitalistas, né? Então, em história, a gente tem ali um problema, que é o problema do anacronismo, que às vezes a gente mobiliza conceitos da nossa sociedade atual, por exemplo, crescimento, acumulação e desenvolvimento, e aplica para outros contextos históricos sem fazer a devida historicização. Então, essa ideia, né, de trabalhar a historicidade, né, na realidade, eu retirei ali de autores, né, como o Pierre Vilar
ele não... Vou confundir aqui os teclados. O Pierre Vilar, ele num primeiro momento, né, na verdade, em 1961, ele apresenta um texto na primeira Conferência Internacional de História Econômica sobre o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é análise histórica. E nesse texto ele se propõe a analisar o problema do desenvolvimento econômico para outros contextos, né? Antiguidade, Idade Média, contextos pré-capitalistas. Então, o meu tema aqui é um pouco entender como, antes do capitalismo, e particularmente, né, nessas situações aí que eu citei, como que a gente pode tratar a problemática do crescimento econômico. Então, tem diversas maneiras, né? Primeiro, o que esses autores sugerem é que a gente entenda, né, a linguagem que esses coevos, esses sujeitos que estão vivendo naquele momento, que se pretende estudar, quais conceitos eles mobilizam, e desenvolvimento não aparece, né? No século XVIII a gente já vê as noções de progresso, mas antes disso, por exemplo, no século XVII, e para o Antonil, que é o autor que eu estou estudando, né, ele usa crescimento do cabedal, crescimento da riqueza. Então, primeiro a gente vai, aí a historicidade, ela contempla o vocabulário que os sujeitos daquele período vão mobilizar para estudar essa problemática. Segundo, a gente se acostumou a achar que desenvolvimento é só para frente, né? É crescimento, é progresso. E, na verdade, quando a gente analisa em perspectiva histórica, e particularmente aí para o século XVII, a gente tem que considerar declínio, crise, arrefecimento, né? Então, por exemplo, o Pierre Vilar, ele... e isso eu considero, né, genial, ele vai à obra do Dom Quixote de Cervantes para entender o problema do declínio da economia espanhola no século XVII. Então, de repente, ele, né, o Dom Quixote está passando por uma região, eles veem uns copos pendurados, e ele vira para o Sancho Panza e fala, acho que a gente está na Catalunha, acho que a gente está em Barcelona, que era a região rebelde naquele momento, né? Então, captar esse espírito aí da nobreza espanhola em declínio a partir do Dom Quixote, né, faz parte aí de uma extrema criatividade do Pierre Vilar. Esse é um outro texto, né, o Tempo do Quixote, que é um texto de 1956. Então, nesse momento, né, anos 50, anos 60, os historiadores eles estão preocupados com a problemática do desenvolvimento econômico, assim como a teoria do desenvolvimento econômico surge no final dos anos 40, né, que a gente estuda na graduação. Aí, anos 50, 60, historiadores e economistas estão fazendo esforços para contemplar o problema do desenvolvimento econômico. Tanto historiadores, que vão tratar dos problemas do crescimento em sociedades não capitalistas, quanto também economistas, que vão fazer um esforço de estudar historicamente o desenvolvimento econômico. E aí que nesse período a gente tem muitos estudos sobre Revolução Industrial, né? Então, ao contemplar a historicidade, interessante, em primeiro lugar, contemplar o vocabulário, não somente é crescimento, mas também declínio. E um terceiro ponto é que a gente tem que relacionar o problema do desenvolvimento com o contexto em que ele está acontecendo. Então, eu sempre vou usar o desenvolvimento entre aspas, mas, e essa é uma ideia aí da Escola dos Análises, né, não o Vilar, mas também o Brodel, de considerar o crescimento econômico como um problema, né, da totalidade social. Então, se a gente vai... É que na nossa sociedade existe um imperativo muito grande da esfera econômica, mas se a gente vai para outras sociedades, como, por exemplo, de novo, o século XVII, né, quando a gente lê o Antônio Vieira, a gente percebe
aquela aura, né, do declínio do século XVII, do barroco. Então, é isso que os autores querem dizer, não é somente um problema econômico, mas isso se expressa em todas as dimensões da sociedade, né, em todas as esferas. Então, essa, enfim, é a problemática. Dentro desse tema mais amplo, que é o tema do desenvolvimento econômico, né, eu considero aí a técnica, porque assim como o desenvolvimento ele tem a sua historicidade, né, eu prefiro em outros períodos usar crescimento, o crescimento da riqueza, declínio, a técnica ela também vai ter aí que ser devidamente historicizada, né? Então, o que eu proponho aí é uma relação entre técnica e crescimento econômico. Falando um pouquinho, né? Então, aí, o que eu estou chamando de técnica, né? Geralmente os autores definem como um conjunto de regras práticas, né? Um conjunto de saberes práticos ou instrumentais que são aplicados, mas que não se refere somente aí a instrumentos, mas também habilidades, saberes tácitos, e que para o Brodel, por exemplo, que é um autor bastante conhecido, né, quando ele escreve Civilização Material, Economia e Capitalismo, que é um texto aí dos anos 60, 70, que na verdade ele começa a escrever nos anos 50, ele chama de técnica a todo esse conjunto pertencente a uma vida material, né, que é a dimensão concreta pela qual as culturas dos povos, né, se expressam, relacionada a esses instrumentos, mas também a qualquer tipo de materialidade, como, por exemplo, caminhos, estradas, saberes. E aí que a gente tem no volume 1, ali do Civilização Material, Economia e Capitalismo, tem aí um capítulo, né, o último capítulo, mas também na introdução, somente tratando das técnicas, né, e aí é uma maneira bem ampla de considerar, meio difusa, não tem uma definição muito clara, mas o interessante é que ele vai, né, nesse escopo, ele vai considerar formas de produzir, que são não somente instrumentos, mas também relações sociais, como, por exemplo, a aldeia medieval e como ela estabelecia uma cooperação aí para a agricultura. Ele vai considerar os instrumentos, vai considerar os caminhos, a própria moeda, né, que tem aí uma certa materialidade. Então, seriam as expressões culturais aí que se expressam nessa dimensão material. E aqui ele fala, o arroteamento é uma técnica, quando você abre a lavra, é outra técnica, né? Isso, em certa medida, essa compreensão bem totalizante, ela foi inaugurada pelo Marc Bloch, né, porque nos anos 30 eles já escreveram aí algumas considerações sobre técnica e sociedade, mas a ideia de captar a técnica dentro de uma sociedade mais ampla e como essa sociedade ressignifica essa técnica. Tração, mão de obra, ajuda dos vizinhos, né, então os parceiros ali do Rio Bonito, o texto do Antônio Cândido poderia ser considerado técnica nesse caso, a extensão das culturas, o deflorestamento, como você queima, como você abre a cadeira, como você drena, como você faz diques, irriga, tudo são técnicas. E quando a gente, né, esse exceto particularmente que me levou a ir pensar o Antonil, né, porque quando ele está pensando em termos de técnica, ele está relacionando aí a técnica a uma totalidade social. Então, em vários momentos, né, não vou passar aqui para não me perder, quando ele vai falar da produção do açúcar, lembrando que o Antonil, ele escreve Cultura e Opulência do Brasil, em 1711, ele chega ao Brasil na última década do século XVII, já vou ali depois falar um pouquinho dele, mas ele está tratando, né, numa primeira parte, ele fala do açúcar,
então ele vai tratar do engenho, da divisão de trabalho, como isso espelha uma espécie de corporação de ofício, existe uma divisão que é muito sofisticada entre mestres, aprendizes, caldeireiros, banqueiros, ajuda-banqueiros. Numa segunda parte, ele vai para a cultura do tabaco, e aí a gente vê muito isso aqui que o Brodel está falando, né? Então, são trabalhadores, em algumas culturas escravizados, em outras são trabalhadores livres, em outras combinadas, né? Ali como é a do recôncavo baiano, que sabem plantar o tabaco é uma cultura mais delicada, sabe plantar o tabaco, conhece a folha, tem um jeito de colher, tem um jeito de secar, então tem um jeito ali de dividir o trabalho, que também é baseado em hierarquias. Então essa, para mim, tratar a técnica no Antônio Andreoni, né, é considerá-la como parte desse contexto maior. Mas aí, né, então, esse é o tema, mas quando a gente vai fazer esse movimento propriamente de historicidade, a gente encontra uma série de problemas, né? Depois eu volto aqui nessa parte, mas falando, por exemplo, do Antonio, né? Eu vou chamá-lo ali, esse é toda, enfim, uma contextualização, porque o Antonio ele vem num período, né? Então, pensando aí no século XVII. O final do século XVII, ao longo do século XVII, Portugal ele está vivenciando ali uma profunda crise até o processo de restauração, em 1640, e é para o último quarto do século XVII, né, quando o Pedro, né, que vai se tornar Dom Pedro II de Portugal, ele se torna, né, enfim, desloca o irmão, se casa com a mulher do irmão, e assume, né, o reino de Portugal em 1600 na década de 1680, vai ter todo um esforço de superação daquela crise que vem antes. Então, como a gente pode racionalizar as economias coloniais? Vejam que no século XVIII, final, que é a outra parte que eu trago, é um outro esforço ainda, né? Que no final do século XVIII já é uma orientação iluminista do pacto colonial. Então, aqui ainda não, ainda é uma continuidade aí entre a época do Renascimento e o iluminismo, mas a gente vê nesse período, principalmente, né, falando aí da historicidade e falando particularmente do papel da técnica num jesuíta, nós vemos aí pressupostos morais vinculados à técnica. Então, falando aí um pouquinho do Andreoni, né, do Giovanni Antônio Andreoni, né, o André João Antonio, ele é um sujeito, né? Aqui. Ele nasce em Lucca, em 1649, né? Falece em 1716. Importante dizer que 1711, esse texto que ele escreve, Cultura e Opulência do Brasil, foi censurado pela imprensa régia por conter informações muito importantes sobre a economia colonial naquela época. E pensando que final do século XVII há um acirramento da política colonial, e é nesse contexto que a gente tem que entender o papel da técnica e a técnica pensada por um padre, né? Então, porque esses sujeitos, né, que se formam aí para serem, né, padres, para serem jesuítas, para serem missionários, eles têm uma formação muito sólida em filósofos da antiguidade clássica,
e aos quais eles também a gente associa hoje um pensamento econômico. Então, a gente vai ver ali elementos, né, de Aristóteles, que depois são retomados pela escolástica do São Tomás de Aquino, e que são aí reciclados, né, no contexto da escola de Salamanca, no século XVI, para se pensar a economia, para se pensar a balança comercial favorável, que a gente acha que surgiu lá no 17, no 18, não, eles já estão pensando o equilíbrio, a natureza do dinheiro, então eles têm uma concepção econômica que é moralmente fundada, né? Então ele vem, né, o Antônio Vieira vai para a Itália, aí em finais do século XVII, ele e um outro italiano chamado Antônio Benci vem para o Brasil, né? E aí, esses caras, eles são de fundamental importância, não somente aí para o meu tema, né, que é o tema da técnica e a especificidade de como eles vão pensar técnica e o aumento da riqueza, mas porque são sujeitos que vão, de alguma maneira, justificar moralmente o trabalho da escravidão. Então, tanto a escravidão indígena, contra a qual o padre Antônio Vieira era, mas o Andreoni não, ele justifica a escravidão indígena, como a escravidão africana. Então, esses caras, né, a gente acha, os padres não estão vinculados à economia. Não, eles têm um papel fundamental aí em se pensar o melhoramento dessa economia colonial no contexto de finais do século XVII. E nesse sentido, né, quando a gente vai, enfim, aí ele encontra, né, ele vem para Salvador, junto com Antônio Vieira, em 1681, ele fica no Colégio Jesuíta de Salvador, né, junto com o Vieira o Benci, e ele vai para o engenho de São Sergipe do Conde. Mas quando a gente vai, né, por exemplo, tratar propriamente do problema técnico, a gente tem, e na obra dele, né, porque tem um autor italiano, que aí ele se debruçou lá sobre a documentação, né, que está lá em Lucca, está nos lugares pelos quais ele passou, pelos quais ele se formou, e ele analisa o Cultura e Opulência do Brasil sob a ótica de um tratado de economia, a exemplo dos latinos, como o Catão, outros, né, que escreveram tratados de agricultura. E aí, né, eu vou falar algumas partes, algumas passagens, acho que não vai dar para falar, né, acho que já foi, mas aí só encaminhando, depois, se alguém quiser saber, eu mostro a última parte, algumas passagens em que ele demonstra essa concepção de técnica, né? Então, se vocês forem ao livro, a primeira parte, como eu disse, ele está falando do açúcar, a segunda do tabaco, a terceira do ouro, a quarta sobre o gado, enfim, o último ponto do livro, ele vai fazer algumas considerações sobre a importância do Brasil para a coroa. Nessa primeira parte, né, algumas coisas interessantes de se observar que é sobre o açúcar, é como ele trata o senhor de engenho, né? O senhor de engenho, pensando ali em uma concepção clássica de economia, né, grega, ele é um administrador da casa, né? Ele não é somente um chefe ali, um administrador, né, do ponto de vista da economia, mas ele também tem uma função moral muito importante. Então, essa ideia de relacionar pressupostos morais com um administrador da casa, e casa aí é oikos, né, o radical oikos, tanto a casa do senhor, como também toda a casa que contempla o engenho, esse senhor, ele tem que ser cuidadoso com os escravizados, porque, né, você não pode aí
perder o seu capital, ele tem que ser cuidadoso com os lavradores, ele tem uma função ali, que é uma função moral extremamente importante, ele tem que ser correto com algumas coisas, ele não pode se deixar levar pelo luxo, e ao mesmo tempo que ele está tratando de como crescer a riqueza. Então, para ele, o crescimento, desenvolvimento, envolve aspectos técnicos, mas principalmente uma postura moral aí muito correta, né? Então, isso ele vai tratar tanto no açúcar, como também na hora de ele tratar, né, aí do ouro. Uma coisa interessante é que às vezes a gente atribui ali ao Adam Smith, erroneamente, né? O Maurício já sabe que antes do Adam Smith tem essa concepção de que a riqueza não é um metal amoedável. Para ele, em alguma passagem, ele fala, ó, as verdadeiras riquezas do Brasil são açúcar e tabaco. Isso aqui foi a decadência moral, porque os homens ali não sabem o que é, né, o temporal do que é o religioso, ali não se tem justiça, ali não se tem lei, né? Então ele vai focar aí na proposta mesmo de aumentar as riquezas do açúcar. E vejam também que final do século XVII é o momento em que a coroa portuguesa vai se esforçar por desenvolver outros empreendimentos. Então, é o momento da cultura do tabaco, né, e também da expansão do gado para o sertão, sertões do Piauí, sertão do Maranhão, da Bahia, e é por isso que ele está escrevendo sobre esses tópicos. Bom, só ali sintetizando, então, né, aqui falando, a concepção de técnica dele é uma concepção de tekné, que envolve moral, né, ao mesmo tempo do saber, né, então é uma concepção grega, né, envolve saber fazer pressupostos morais. O engenho, ele é entendido como um sentido amplo. Se a gente vai à palavra engenho, engenho é fábrica, um sujeito é engenhoso, um sujeito, porque envolve essas habilidades, né, esses cuidados aí que estão para além das questões do saber fazer. Um mundo econômico que é derivado dos clássicos, a economia da casa. Então, um senhor de engenho, ele administra a sua casa economicamente, por isso que ele tem que ter também pressupostos morais bastante rígidos. Cada cultura, açúcar, tabaco, tem as suas próprias técnicas, né? E aí o Antonil, ele é aí debitário desse pensamento escolástico. Então, aí, né? Na segunda parte do 18 eu não vou entrar, né? Só para vocês terem essa ideia da relação entre técnica, crescimento na obra de um jesuíta. Tá? Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite. Parabenizar a dupla aí pela iniciativa. É muito importante, porque uma das reclamações não tão recentes é que o Instituto está muito disperso, né? E não é agora. Já vem já escutei várias vezes de alunos falando isso. Bom, para quem não me conhece, sou o Lopreato, né, professor aposentado, professor colaborador aqui da casa. Bom, tenho pouco tempo para falar sobre federalismo, pessoal. Eu escrevi já em outras coisas, né, já é um tema que sempre me interessou, mas, de fato, eu não, durante muitos anos, apesar de escrever, meu discussão sobre federalismo em mim era meio difícil, né? Porque eu não tinha pouca leitura, assim, concatenada. Quando eu me aposentei, eu estava de política fiscal, que eu não aguento mais essa mantra, né? Que o pessoal fica lá, tem que cortar gasto, para me encher o saco. Aí eu falei, vou dar um tempo nesse negócio e vou discutir federalismo, não vou voltar. Então, eu fiz o quê? Fiz um texto sobre o Brasil, mais um, né?
Depois, peguei algumas experiências internacionais. Canadá, Alemanha. Aí eu falei, eu preciso de fazer uma discussão sobre dinâmica do federalismo. Tá? Porque também o pessoal fala, muda, 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 muda. E eu resolvi fazer isso, e agora estou fazendo sobre os Estados Unidos. Então, antes, eu parei para fazer isso. Sobre a dinâmica. E essa questão da dinâmica me incomoda há muito tempo, décadas, né? Quando é velho, a gente já fala em décadas, não mais em anos. Né? Quando eu estava fazendo minha dissertação de mestrado, eu estava discutindo o sistema tributário, distribuição institucional de renda entre Estado e dentro da federação. Eu fiz, mudou. Eu estava discutindo com o Lessa, que era meu orientador. O Lessa fez uma pergunta, e tinha um problema na dissertação, que eu sabia que tinha um buraco, mas ninguém conseguia identificar. Eu sabia, mas pedi para umas pessoas e não. Aí o Lessa falou assim, o que mudou? Eu falei, Lessa, mudou isso. Eu falei, não, Roberto, o que mudou mesmo? Quando ele fez essa pergunta, eu parei. Falei, Lessa, sabe o que é uma coisa? Na verdade, mudou o penduricalho, mas a essência do sistema continua a mesma. Né? Era tudo isso que ele queria ouvir, porque essa era a ideia dele. Então, a partir daí, a minha tese, que ele não dava a minha dissertação, que não dava a menor importância, ele, felizmente, começou a se interessar bastante. Bom, então, a partir daí, isso me incomodou muito. Tá? E aí, só agora, eu estou discutindo isso. Bom, primeiro, alguns pontos gerais, estão entrando já na discussão, para não me perder muito, porque tem possibilidade de tempo. Bom, mas alguns pontos gerais, para a gente, o pessoal fala. O regime federativo, tá? As várias estruturas, é um regime, como se tem o regime capitalista, é um regime. Tá? E dentro do regime federativo, várias federações têm características comuns. Tá? Então, o regime federativo, se você pega qualquer federação, tem traços em comuns. Tá? Porque todas elas são federações. Agora, outra coisa, quando a gente fala em arranjo federativo. Aí, cada federação tem o seu próprio arranjo, as suas próprias condições. Tá? Tem disposições modelos institucionais próprios. É isso que faz com que cada federação responda de forma diferente. Por isso a gente fala, né, em variedade de federalismo. Tá? Não tem só um, tem vários, e isso faz com que as federações respondam ao mesmo estímulo, a um estímulo semelhante a uma crise internacional ou uma mudança ideológica, tal, responda de forma diferente. E a questão do pacto federativo. Quer dizer, dentro dessa variedade, como é que cada federação cria, se desenha as articulações entre Estado, município, no caso, ou governos locais, a Assembleia, o Congresso, e várias outras. Essas relações, essa questão que se define um pacto federativo. Que, no fundo, define como que essa federação vai operacionalizar, vai defender, vai funcionar e tal. Bom, quando você tem uma revisão do Pacto Federativo por alguma questão, isso vai alterar, né, uma mudança política, social, econômica, ideológica, tem várias razões, e isso vai alterar a configuração. A partir daí, o Pacto Federativo deve se alterar, e isso vai interferir na dinâmica federativa. Tá? Agora, tem que ter... É interessante ver que, quando muda, você trabalha simultaneamente com continuidade e alterações.
não muda tudo. Tá? O sistema federativo é multidimensional e bastante complexo. Então, são várias questões que podem mudar, mas sempre tem uma continuidade muito grande. Tá? Para discutir essas mudanças, a gente teria que ter uma questão, os planos analíticos, institucional, ideário e o contexto social, político, tá? E dentro de... Vou pegar um pouco do institucional e ideário, não vou entrar aqui, tá? É meio... A questão institucional que é importante. Tá? Normalmente o pessoal pega em federalismo e fala federalismo fiscal. É o que a gente mais ouve, federalismo fiscal. É uma dimensão do federalismo. Tá? Você tem, mas é uma dimensão. Então, na verdade, o sistema federativo é um complexo, um conjunto de estruturas. Toda a estrutura é composta de partes muito importantes que a gente tem que levar em consideração quando a gente trata disso. Bom, então, quais são elas, né? A primeira questão é a distribuição dos poderes legislativos. Esse é o coração do federalismo. Por quê? O Pacto Federativo acaba definindo, você está na Constituição, o que vai ser o quê, quem que é responsável, né, em termos de poder legislativo sobre as funções. E aí você tem formas canônicas, ou shared rule, ou o self-rule. Né? Nos sistemas. O que é isso? Dependendo, Alemanha, é uma divisão. Eles trabalham sempre em conjunto, a União com os Estados. No caso do Canadá, é muito mais separado. Né? Os governos estaduais têm um poder e eles comandam. Obviamente que, a partir de movimento, desenvolvimento econômico, social, integração, tudo isso são formas canônicas, isso não funciona, né, estanques. Há muito mais uma aproximação entre a atuação entre os estados e o governo federal. Bom, distribuição dos recursos fiscais é um tecido nervoso, por quê? Porque ali, não precisa dizer que tem pau todo dia, quem que faz o quê. E, agora, para a gente discutir isso, veja, a dimensão da discussão é extremamente ampla, porque você tem o quanto concentra, vertical gap, que a gente chama, é o que concentra no governo federal em relação aos estados. Você tem as transferências fiscais livre, condicionado, isso muda completamente à medida que a gente vai pensar no federalismo. Você tem um sistema de equalização fiscal ou não tem um sistema de equalização fiscal, isso faz toda a diferença. No caso da Alemanha, principalmente, quer dizer, o alemão considera que alemão é alemão em qualquer lugar. Então, tem que ter o mesmo gasto per capita. Tá? De tal forma que todo alemão tem o mesmo gasto. Isso faz toda a diferença. No caso do Brasil, tá? Só pegar a região metropolitana aqui, se o cara nascer e morar aqui do lado, aqui, né, Paulínia, tem uma grana, e aqui, outros, Engenheiro Coelho, coitado. Se nascer no Piauí, então, desculpe, mas o cara nasceu com um pecado original. Né? E também tem a questão do quanto o governo federal tem condições do spending power, como que ele vai exercer isso? Ele tem esse grande poder? Mesmo no caso do Canadá, que é self-rule, se o governo federal tem um poder muito grande, ele vai transferir, vai querer gastar. Tá? Aí no Canadá é interessantíssimo, porque tem um cacete homérico com Quebec. É francês, os caras falam, não, aqui dentro, não. Aqui dentro, não, vocês não vão fazer. Tá? Então, tem uma briga homérica na federação.
canadense em função dessa discussão, né? Até ter uma solução que eles dão, que eles chamam option out, que é o quê? Então, eles optam por não fazer a política que o governo federal faz. Eu faço a minha, cara. Então, negocia um adicional de arrecadação para Quebec, porque eles não aceitam a interferência federal. Como isso é bastante complexo quando a gente discute as diferentes federações, como que isso se relaciona, como isso é importante para pensar uma determinada federação. Tá? Bom, outras, a questão das relações intergovernamentais. É um espaço simples, porque questão do poder de gasto federal, questão a questão fiscal, então várias questões que interferem na como funcionam as relações intergovernamentais. Então, essa é um espaço síntese e é extremamente complicado você analisar essa discussão nas diferentes federações. Bom, relações políticas, muitas vezes o pessoal, quando analisa, tá, deixa de fora. Era como se essa parte política fique meio escanteada. Então, por exemplo, a questão da Constituição e da revisão constitucional é fundamental. O caso brasileiro recente, né? O Jair Bolsonaro fizeram no Congresso que eles intervieram no ICMS dos estados, né? E claramente, e deduziu, e os caras tiveram que engolir. Né? Isso, se você pensar em outras federações, né, você tem regras diferentes de revisão constitucional. Nos Estados Unidos, então, nem se fala que não tem... Né? A regra é de tal forma que, para você mudar qualquer coisa, é muito, muito difícil. O papel da Suprema Corte, as condições dos partidos políticos, essa relação é fundamental. É centralizado, não é centralizado? Tem toda uma discussão, não dá para entrar aqui, entre como é que, se o sistema de partido define, né, impõe regras à federação, ou é um caminho reverso. Ou, né, o que é o mais lógico, é um bidirecional, um interfere no outro. E também o sistema legislativo. Tá? Como eu falei, no Canadá, se o governo federal aprova qualquer coisa, não, aqui não entra. No Brasil, você define qualquer absurdo no governo, no Congresso, e isso os estados têm que engolir a seco. Eles não têm poder de veto. Tá? E outras federações têm poder de veto. Tá? Isso faz toda a diferença na dinâmica do federalismo. Bom, então, são essas estruturas, pessoal, que têm dinâmicas diferentes. Quando a gente pensa em dinâmica e mudança, tem que pensar nesse conjunto de estruturas que têm aspectos que se interagem, é um conjunto, é complexo, multidimensional, e vão interferir no... E uma coisa, é um conjunto, movimento que é contínuo. Tá? Lá atrás, temos teóricos, o pessoal colocava como se mudança no federalismo fosse episódica. Ia tudo normal, e, de repente, acontecia uma mudança crítica, né, uma tempestade, e, de repente, acalmava,
mudando ou não mudando, tal, mas aí continuava calmo, tá? O normal. Isso deixou de pensar assim. Tá? A ideia é mostrar que a dinâmica do federalismo é um processo complexo, contínuo, que tem efeitos diferentes, né, que vão depender de como impactam aquelas estruturas que a gente viu, né, e qual o resultado que vem disso. Então, isso é importante porque as variações históricas, né, da ordem política, ordem social, ordem econômica, tá, eles geram tensões e fricções e provocam alterações nesse arranjo federal. Normalmente, alguns autores trabalham com a ideia de mosaicos, né, porque acho bastante interessante essa ideia do mosaico, porque ela é como se a gente olhasse aqui, sabe aquela brincadeirinha de criança que a gente vai formando mosaicos diferentes? Esqueci como chama. Caleidoscópio. É mais ou menos isso, né? Porque à medida que você olha, tá, o sistema político, o sistema de distribuição de recursos, as relações intergovernamentais, elas vão mudando. Tá? E fora que eu vou falar de pequenas mudanças graduais. Então, são questões amplas, complexas, que afetam essa multidimensão no sistema federativo. Agora, as mudanças, como eu falei antes, você tem continuidade em mudanças. Tá? Não muda tudo. Não são todas as estruturas que mudam fortemente. Você pode ter mudanças seletivas, não sincronizadas, tá? E de só parte das estruturas, não um conjunto. Mesmo quando, às vezes, você tem mudanças muito abruptas, né? Mudanças críticas, que a gente chama, acontecem em partes selecionadas. Tá? Não é que você derruba o prédio para fazer outro. Tá? Você vai fazendo alterações. Então, por isso que essas mudanças, à medida que vão acontecendo, tá? Você tem, simultaneamente, transformações e continuidade. E essa questão da continuidade é fundamental. Tá? A questão da continuidade é bastante importante. E aí vem que eu vou colocar. Como é que eu penso, então? Né? Como é que a ideia, a proposta analítica para... Como eu coloco um peso grande na questão da continuidade, eu vou buscar na origem da federação. Acho muito importante você entender o Brasil de hoje, o federalismo brasileiro, você tem que entender de onde que ele vem. Como foi criado, lá no Império, tal, porque você vai entender várias características, não a mesma coisa dos Estados Unidos, a mesma coisa de qualquer outra federação. Tá? Então, isso é crucial para você entender a origem. Pois, segundo ponto, a proposta analítica é detectar que tipo de mudança que está havendo, tá? E qual o impacto nas estruturas federativas. E depois, análise dessas mudanças no arranjo federativo e no próprio pacto federativo. Então, é essa proposta que eu vou desenhar. É isso aí. Então, veja lá. Qual é o ponto? Primeiro, a origem da federação. Tá? Quais são as condições iniciais? Então, por exemplo, se a gente pegar os Estados Unidos, tem a
a guerra contra a Inglaterra, se forma uma confederação e depois uma federação. O que determina, primeiro, a confederação e depois o porquê que se transforma numa federação e quais são as condições que se constitui essa federação. Ali, vejam, eles vêm de 13 colônias que são independentes. Então, essa característica é crucial para você entender a situação dos Estados Unidos hoje. Que apesar de hoje, logicamente, transformações de 2 séculos e tanto, os estados não têm a autonomia que tinham na época, mas os estados ainda têm um peso e um poder de briga muito grande. Então, e até apelar para a Suprema Corte. Como a discussão era muito grande nos Estados Unidos, é muito interessante o papel que a Suprema Corte exerce, que é muito diferente do Brasil. O Brasil não tem tanta briga em termos de a quem cabe o quê, porque aqui é uma determinação muito maior do que nos Estados Unidos. Lá, a primeira Constituição americana, como o pau era muito grande, eles deixam o negócio meio no ar, propositalmente no ar, fica em aberto. E aberto, aí você tem que ter um árbitro de fora para decidir a quem cabe o quê. Aí, obviamente, as decisões dependem de situação política, econômica, social, varia muito. E é muito. Eu nunca tinha estudado nos Estados Unidos, não entendia por que os caras falaram, não, porque a decisão do juiz, um papapá de 1850, eu falei, caramba, o que interfere isso? Não, é fundamental. E ali ele decidiu quem que cabe o quê, quem que faz o quê. Tá. Bom, então, naquelas condições, você tem uma negociação grande, a federalização, define-se um pacto e define-se um arranjo, a partir daí, você definiu um arranjo federativo. Bom, e aí o que tem? Como é que faz? Você tem um arranjo definido, e aí você tem... Como é que se dá essa dinâmica? Primeiro, a condição do path de dependência. Essa situação é muito forte, é importante, porque define as condições de continuidade. Isso explica por que os Estados Unidos respondem de uma forma, por que o Brasil responde de outra, Canadá, Alemanha, cada um mudaram as condições, não é mais período keynesiano, passou para neoliberal. Bom, como que isso interferiu no Brasil, no federalismo brasileiro, alemão, etc, etc. Então, essa questão do PFD é a permanência de traços históricos que são levados em conta quando você... Toda mudança, toda dinâmica leva em conta essa solução. Que vem lá, e em grande maioria das vezes permanecem, são traços permanentes. Isso você não apaga. Bom, uma outra situação são momentos críticos. São situações onde ocorrem transformações muito significativas. Não necessariamente todas aquelas estruturas, mas as partes mais, ou pelo menos uma parcela significativa das estruturas federalistas, dos seus componentes da estrutura federalista, muda. Um exemplo, no caso brasileiro, é quando você tem o golpe militar. O golpe militar interfere na questão fiscal, na concentração fiscal, na questão das relações intergovernamentais, na atuação do Congresso, na atuação dos partidos. Quer dizer, então, na situação dos estados, não é uma mudança qualquer. E aí é interessante, do meu ponto de vista,
eu faço uma leitura um pouco diferente lá do Getúlio Vargas, mesmo na ditadura, quando começar em 37. Você tem muito mais continuidade no Vargas do que nos milicos de 64, né? Que esses, de fato, mudam. Então, são mudanças grandes. E depois, você tem mudanças incrementais. Como o sistema federativo tem uma dinâmica constante, está sempre mudando, agora, é todo dia que você muda com momentos críticos, né? Isso é um processo longo, não tão comum, né? Você não causa um turmoil a cada 5 anos, né? Então, você tem um conjunto de mudanças incrementais, tá? Que estão acontecendo, setoriais, muito mais, ou são endógenas pela própria estrutura do sistema, e modificam, mas não alteram de uma forma ampla, não alteram as condições do arranjo federativo propriamente dito. Bom, quando a gente discute isso, essas mudanças, qual o impacto que provoca? Aí eu volto à pergunta do Léo Preto, mudou o quê? Não, isso. Não, de fato, o que mudou? Né? Essa é a questão. Porque se a gente pensar dinâmica, muda todo dia. Então, você não consegue diferenciar tipos de mudança. Então, a ideia é, houve mudança no pacto federativo, um novo arranjo, ou simplesmente se trata de mudanças incrementais. Tá? Então, do meu ponto de vista, você tem que separar esse impacto. Uma coisa eu chamei aqui, por falta de melhor nome, se alguém sugerir outro, eu falei em etapa. Né? Então, a etapa é quando você tem uma mudança, um momento crítico. Tá? Então, um trabalho que eu fiz sobre o Brasil, claramente, 64 é um rompimento. Certo? Então, é uma nova etapa do federalismo brasileiro. Tá? Ou, simplesmente, é uma nova fase, quando não rompe o pacto federativo, mas tem mudanças interessantes. Tá? Tem mudanças interessantes, você cria uma nova fase. Então, você pega a história do Canadá, eles dividem em períodos e tal. Agora, se for a forma da minha visão, não se caracteriza como uma nova etapa, uma mudança do pacto. Muda, né? Tenho mais uns 5 minutinhos. Então, eu considero períodos, né, que têm características diferentes, você tem que discutir isso, óbvio, tem que discutir, certo? Mas não caracteriza um novo federalismo. O pessoal usa o novo federalismo assim, a galega, né? Tudo mudou, novo federalismo, mudou. Não é bem assim. Né? Ou então, simplesmente, adaptações. Tá? Você tem que se adaptar às circunstâncias, às vezes econômicas, às vezes políticas. Você tem que fazer adaptações através de mudanças de normas, de regras de conduta, tá? Que, no fundo, não tem impacto direto, pelo menos imediato. Óbvio que o acúmulo, né, pode vir a resultar numa mudança mais substancial à frente. Mas se você muda uma regra da Previdência Social, você mudou o federalismo? Mudou. Eu costumo, um dia discutir isso numa banca de tese, eu dei um exemplo que eu achei, até eu próprio gostei, de uma casa. Né? Não, às vezes você discorda, fala assim no ar, numa casa. Pô, a casa é o seguinte, se você mudou a cor de uma parede, você mudou a casa, né?
Se você muda o banheiro, você mudou também. Né? Agora, isso é, ou se você muda, pinta e muda alguma coisinha a mais, você pode considerar uma fase. Agora, se você faz praticamente põe a casa no chão para fazer outra, então, são coisas completamente diferentes. Tá? Mudei minha casa. O que você fez? Eu pintei a parede do lado esquerdo da sala. Mudou, é verdade. Tá? Mas não pode dizer que é uma nova etapa da casa e tal. Bom, para concluir, ou quase concluir, você tem tipologias, mudanças graduais. Tem mudanças críticas, tá? E as mudanças graduais. Essa reforma aqui não é aquela mudança crítica, é uma reforma de áreas, de espaços, tá? Que são importantes, mas muito mais localizadas, muito mais setoriais, não é uma mudança abrangente. Você tem, às vezes, uma adaptação, e o que você faz? Você aumenta a legislação, que eles chamam de layers, são camadas, vão colocando novas legislações em cima de situações que já existentes, que são mudanças, mas nada de... Ou então, simples ajustamentos. Tá? Ou reinterpretação ou conversão. E reinterpretação é muito interessante, porque em alguns países, no caso brasileiro, um exemplo mais típico é nos Estados Unidos, eu acho, em termos de reinterpretação. Como eu falei, a Constituição é dúbia, muito propositalmente dúbia. Certo? Então, o que faz? Eles reinterpretam. Tá? Dependendo da Suprema Corte, do chefão lá, eles vão reinterpretar. Ora, eles dão espaço maior para os estados, ora... Porque a Constituição americana praticamente não muda. Certo? Então, você fala assim, pô, mas então é uma rigidez danada. Não é. É extremamente dinâmico. Por quê? Eles reinterpretam. Tá? No caso da conversão, o caso mais típico para mim que me ocorre é do Canadá. O Canadá é o seguinte, eles não mudam a Constituição também. Agora, o Canadá é um reino. Né? Atualmente, o rei do Canadá, esse pessoal sabe, é o Charles, é o rei da Inglaterra, que é o rei do Canadá. E tem várias normas que davam poder à corte enorme. E tudo isso continua na Constituição. Tudo isso continua na Constituição. Só o seguinte, não vale, tá? Por convenção, o seguinte, é como se... isso não vale, é brincadeirinha, é café com leite. Né? O que vale são as regras, como que eles acreditam que funciona e que deve funcionar de determinada forma. Tá? Isso é muito importante. Bom, então, para concluir, é isso. Eu já falei, mas os cortes temporais, tá? Eu acho importante para não ficar simplesmente falando, tá? De uma forma... Você tem etapas, períodos mais longos de baixa frequência, fases, não provocam rupturas, tá? Mas são características diferentes, e mudanças graduais, que estão ocorrendo quase que no cotidiano, tá? Mas são interessantes se você for discutir um aspecto importante, localizado, mas não altera o arranjo federativo como um todo, pelo menos no curto prazo. Pode vir a acontecer que no acúmulo ao longo do tempo você provoque rupturas. É isso. Obrigado. Não sei se estou parando muito tempo.
Nossa, não peguei uma água aqui. Deve ter pego uma. Putz, não peguei água, minha garganta estava. Deixa eu só pegar lá dentro. Ah! Você vê que eu não tinha- Maurício aqui, ó. Ah, não, é virado ao contrário. Né? Legal, tá ótimo. Bom, boa tarde. Prazer estar aqui com todos e prazer maior ainda por ter compartilhado a mesa aqui com 3 queridos colegas, com 2, né, queridos colegas. Não, um só é antigo. Não, ela é recentíssima. Ela é recentíssima. A Milena é recentíssima. Nós nos aguentamos há muito tempo. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar, eu tenho andado envolvido nos últimos anos, dominantemente em pesquisas sobre Adam Smith, por diversas razões, mas uma das quais... Tá ouvindo aí? Tá ok? Não? Dá para aumentar, Thiago? Acho que não está. Ou eu falo mais alto, então. Ah, esse é para gravar. Ah, legal, ótimo isso. Bom, então, nos últimos anos tem havido um crescimento das pesquisas sobre Smith, por razões bem diversas, mas algumas pragmáticas. E ano passado, 2023, foi o bicentenário de nascimento de Smith, o tricentenário, desculpe. E agora, em 2026, ocorrerão os 250 anos de publicação da Riqueza das Nações. Então, tem havido um festival de congressos e apresentações em todo o mundo. E eu, pessoalmente, tenho um projeto em andamento na FAPESP sobre Smith, e lá algumas propostas que eu desenvolvo, é um projeto de 2 anos, e esse trabalho consta lá como uma das propostas, preços reais e nominais em Smith. Eu desenvolvi esse tema e apresentei em um congresso não, uma reunião convocada por uma revista que vai publicar isso no número especial daqui a pouco, uma revista que eu nem conhecia, é SPNP, Social Philosophy and Policy. Então, lá houve vários trabalhos sobre Smith e eu apresentei esse, preços reais e nominais. Eu não posso circular o trabalho por vocês exatamente por essa razão, porque está lá preso na revista, eles estão fazendo as últimas ou as penúltimas revisões e tal. Né? Bom, vamos lá. Vou passando um Enter, né? É aqui? É no mouse? Aqui, ó. Bom, o Smith diz, para quem lê a Riqueza das Nações, no capítulo 4, que ele anuncia que vai estudar, então, como se determina o valor de troca das mercadorias, e no final do capítulo, o Smith tem essa mania, ele apresenta que vai discutir os subsequentes, ele diz que vai examinar os princípios que regulam o valor de troca das mercadorias, e qual é a real medida do valor de troca, ou preço real. Se ele vai desenvolvendo nos capítulos subsequentes. E o capítulo subsequente é exatamente o capítulo 5º, que é um capítulo lido por muitas pessoas que buscam ver qual é a teoria do valor de Smith. Então, se vocês pegarem Ricardo, por exemplo, que constrói o capítulo sobre o valor dos principles com base em uma crítica a Smith, ele se defronta principalmente com esse capítulo 5º.
Mas esse capítulo 5º, curiosamente, já no título ele dispõe assim, que vai tratar de preços reais ou nominais, e nominais, ou preços em trabalho e preços em dinheiro. Então, os preços ou valores reais, ele usa indistintamente preços ou valores reais, são preços em trabalho e os outros são preços em dinheiro. Perfeito? Essa ideia, preços nominais são preços em dinheiro, nós imaginamos que é isso. Eu vou comprar um picolé, custa R$10, o preço nominal do picolé é R$10. Parece isso, mas vocês verão que é um pouquinho mais complicado. Ué, não foi agora? Agora eu tenho que tocar aqui. Ah, não, agora eu tive que tocar aqui. Bom, os preços, prossegue o Smith, geralmente são expressados em dinheiro. O problema é que o dinheiro, nós pensamos em um sistema monetário metálico, eles têm um certo peso em ouro ou prata. Vamos ficar com prata. Portanto, as moedas têm um certo peso. E qual é o problema? Esse é um problema que vem sendo discutido desde Aristóteles. Não é? O preço é a medida de valor, mas a medida de valor varia. Por quê? Porque o preço dos metais, o valor dos metais varia. Esse é um troço que está em Aristóteles e os economistas vêm trombando com isso séculos adiante. Então, nós temos uma medida de valor que é variável, o que é uma contradição nos termos, não é? Mas, portanto, em economia, o nosso valor é uma relação social e tal, né? A relação de troca, mas a medida é variável, ao contrário da extensão, que eu fixo, 1 metro é assim assado, então 1 metro é sempre 1 metro, o cara mede em jardas e eu em metro, mas como são medidas estabelecidas, eu converto jardas em metro. Então, esse tipo de valor é variável, não é? Porque eu meço em moeda, perfeito? Então, nós temos esse problema aqui antiquíssimo. Ah, não, é aqui. E o Smith diz claramente, ó, o mesmo preço real tem sempre o mesmo valor e o mesmo preço nominal, o valor dele varia. Então, o preço em dinheiro varia. O que a gente faz com isso? Né? O que a gente faz com isso? Ora, prossegue Smith, a despeito disso, a vida comercial pode seguir, não é? Por que razão? Ele não diz isso, mas digo eu, porque as trocas são instantâneas. Não é? Então, eu meço com uma camisa, eu compro 2 camisetas. Vale uma R$100 e a camiseta, cada uma vale R$50. Não tem nenhum problema, eu expresso o valor da camiseta em R$50 e estamos conversados. Então, a vida comercial segue, né? A vida comercial segue. Nós podemos ter problemas, diz o Smith e dizem todos os autores, com contratos de longo prazo. Fala um pouquinho mais sobre isso. Mas todos os autores tratam disso. E desde tempos imemoriais se sugere, portanto, que o arrendamento, os contratos eram por prazos longos, até 50 anos, fosse firmado, por exemplo, em quantidade de produto, o pagamento da renda, porque senão, não é, em 50 anos, o sujeito receberá a mesma quantidade de grãos, o proprietário da terra, e o valor dos grãos varia e o valor da prata varia. Se eu fixo, então, em prata, não é, eu estou frito. Então, é melhor fixar em grão. Isso está em todos os autores. Se vocês forem ler Locke, por exemplo, ele desenvolve esse tema. Tá? Bom, mas quanto ao comércio, não tem problema, não tem problema. Tá? Podemos tocar com dinheiro. Não obstante, o trabalho é a única medida universal e acurada de valor. O único padrão pelo qual nós podemos comparar os valores de diferentes mercadorias em todos os tempos e lugares. O que já introduz uma coisa complicada, não é? Porque em todos os tempos e lugares quer dizer comparações intertemporais. Aí é complicado, porque o valor é uma relação instantânea. Né? Intertemporais é uma complicação. Né? Então, o valor é uma relação instantânea. Eu troco
camisa por camiseta, 2 por 1, como eu disse, mas houve um grande progresso na produção de camisetas, de tal modo que eu consigo economia na produção de camisetas, se a camisa ficou para trás, eu troco camisa por 3 camisetas. Nenhum problema. Agora a camisa passa a valer 3 camisetas. Perfeito? Se uma vale R$100, a camiseta passa a valer, porque o progresso e tal, 33. Não tem nenhum problema. Perfeito? Mas para comparações intertemporais, é um abacaxi, diz o Smith. Então temos que ver, comparações intertemporais é um negócio mais ou menos novo, não é? O valor é uma relação, não é? Para quem gosta de ler, não sei se tem algum leitor de Marx aqui, mas o Marx ama e cita muito um autor italiano, Galliani, que escreveu um livro importante, vários livros importantes, um da moeda, né? Ele escreveu quando tinha a idade de vocês, com 20 e poucos anos, tá? Um livro que se tornou uma bomba, né? Até hoje é lido e tal, dele a moneta. E o Marx, então, a cada página do Capital, lá dos capítulos iniciais, ele disse: o valor é uma relação, como dizia o Abad Galiani. O Abad Galiani explica isso, é aristotélico, não, o valor é uma relação. Se é uma relação, é instantânea, né? Bom, na verdade, no sistema de Smith, nós temos 3 medidas de valor, né? Uma delas é o trabalho, como eu disse, é a medida real. Outra é o grão, não é? Que representa o trabalho, e outra é o dinheiro. Então, nós temos com 3 medidas de valor. Quem for ler Toda a Riqueza das Nações, o tempo todo tropeça em 3 medidas de valor. O grão é melhor para prazo mais longo, porque oscila menos, para prazo curto ele oscila muito, para prazo curto o dinheiro serve, tá certo? Mas, para qualquer coisa é trabalho. Agora, qual é o grão do trabalho? É que eu não sei quanto vale o trabalho, ou sei. Perfeito? Vejam, é Smith, não é Ricardo, não é eu quero saber quanto tem de trabalho embutido na camisa. Isso é Ricardo, Marx, tal, não é Smith, certo? É a ideia de trabalho que eu comando, aquele negócio do Smith, né? Eu troco com você as vantagens da divisão do trabalho, o valor da mercadoria, na verdade, o meu surplus vai para você, o seu para mim, tá? O valor da mercadoria, para mim, é o trabalho que eu absorvo nessa troca. É vantajoso para mim, né? Eu sou sapateiro, compro casacos, né, do alfaiate, e o cara produz muito melhor o casaco do que eu, e eu muito melhor o sapato que ele. Então, a troca é vantajosa. Essa é a ideia do Smith, eu comando o trabalho, né? Eu comando o trabalho, tá? Bom, mas há 3 medidas de valor, como eu disse. Sendo que o trabalho é uma problemática, é uma medida problemática, porque eu não disponho dessa medida, né? Não disponho. Veja, não é saber quantas horas custou. Às vezes entra isso em Smith, mas não é essa a questão. Mas esse é outro problema no qual eu não poderia entrar agora, tá? Agora, e tem um problema adicional, porque o dinheiro, como eu disse, é a medida comercial do valor. A vida segue com o dinheiro. Mas a unidade monetária, as peças de ouro e de prata, sofreram debasement, né? Quer dizer, elas perdem, ao longo do tempo, o peso em prata, digamos, né? E não muda o valor de face. Esse é um grande tema, né? De todos os economistas do século, vai lá, 1355, o Resmo, né? Tratado sobre as moedas, né? Tem edição portuguesa boa da Segesta, né? Edição brasileira. Até James Stewart, 1767, até Smith um pouquinho e tal, né? 1776, debasement. Esse é o tema, né? Locke fica eriçado com debasement, porque o rei vai desvalorizando o peso da moeda e mantém o valor de face, é isso. Okay? Por quê? Porque assim ele paga as dívidas com menos prata e assim por diante. Então, a economia se formou, a rigor, essa nossa ciência, como uma discussão sobre debasement, né? Daí as pessoas começaram a pensar sobre valores, sobre essas coisas todas. Tá? Então tem esse problema do debasement. Por que razão? Porque eu tenho preço em moeda, eu tenho séries de preço em moeda, mas aquela moeda está mais leve. E como é que eu comparo, então? Como é que lá, 2 séculos atrás, valia
tantos reais, digamos que real fosse, o real era de ouro, né? Mas fosse tantos shillings, né? Estamos na Inglaterra. Hoje vale o dobro, vale 4 shillings. Ah, mas o shilling de hoje tem só 10% da prata que tinha. E tem a mesma estampa, né? É uma discussão que foi desenvolvida, teve uns arranca-rabos em 1695, houve uma crise monetária na Inglaterra, e várias discussões sobre isso, né? Mas dois autores que se digladiaram no momento, um deles também, já que, caso vocês tenham lido Marx, né, o Marx ama esse, era Locke e Barbon, né? E Locke era de um lado e o Barbon do outro, estão trocando tapas. E o Barbon está lá no Capital, a cada 3 páginas, ele menciona também o velho Barbon, que ele chama de velho, não sei, mas o Marx chama assim. Gostava muito. Já dizia o velho Barbon e tal, tá? Bom, e finalmente, eu falei preço real nominal, preço em dinheiro. Ele chama às vezes de nominal price, às vezes de money price, como sinônimos, tá? Mas o que ele entende por money prices? Esse é o problema, como se diz, não é? Porque lá se vocês forem ler o capítulo 5º, que ele explica essas coisas todas da riqueza das nações, passou batido pelos leitores, não sei por que razão, uma frase do capítulo, um parágrafo do capítulo, que é esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Pelo preço em dinheiro dos bens, eu sempre entendo a quantidade de ouro e prata que tem dentro, pela qual o bem é vendido, sem ligar para a denominação da moeda, tantos shillings, tantos guineas, tantos shillings, tantos... Então, e ele faz uma comparação, olha aqui, ó, 6 shillings and 8 pence. Por exemplo, no tempo de Eduardo, lá atrás, eu considero como tendo o mesmo money price de um pound sterling hoje, porque a quantidade de prata neles é mais ou menos a mesma. Legal. Então, na verdade, o money price dele não é o preço que eu vou na prateleira e vejo, custa tanto, tá? Ou eu faço um levantamento histórico de uma série de preços. Não é isso. Isso ele chama de... Isso ele pode até chamar, às vezes, de preço nominal, mas preço nominal é isso, tá? Se vocês quiserem, é current price, ele usa a expressão ordinary price, tá? Aquele famoso capítulo 7º que os economistas amam, que é a oscilação dos preços de mercado em torno dos preços naturais, né? Preço de mercado, né? É o que eu vou na prateleira e encontro, tá? Em torno do preço natural e tal. Perfeito? Bom, tem uma complicação adicional ainda que é trabalho. Você vai me dando uma chamada, tá? Quando tiver na hora, porque isso daí é infinito, eu vou parando, não sem nenhum problema. Tem um problema com o trabalho, não é? Por quê? Porque o nosso drama é como é que eu tomo uma medida variável, um troço variável, dinheiro, como medida, né? Perfeito? Não dá, não é? Isso é complicado. Então, o único que é invariável, aquele lá, tá o trabalho, ó. Trabalho. Esse é o batata. Mas atenção, olha aqui, ó, veja o que o Smith diz. É o padrão, batata e tal, para todas as mercadorias, mas ele sempre insiste nessa coisa. Em todos os tempos e lugares podem ser estimados. Quer dizer, todos os tempos e lugares, quer dizer, eu posso interpretar tanto. Eu quero saber qual era a relação de troca de batata por carne em 1557. Trabalho. E agora, em 1770, trabalho. Mudou a relação de troca. Pode ser. Pode ser. Agora, pode ser também comparação, né? Eu quero comparar essa relação de troca de 57, de 1500 e tanto, com a de hoje, 1700 e tanto. Isso é mais complicado. Então, esse at all time and places é bem complicado, tá? Bom, e por outro lado, eu não encontro trabalho. Não sei trabalho.
Então, o Smith cria uma ideia que é muito difundida, que é a ideia de que um equivalente do trabalho é o grão. Por quê? Grão, não é? Então, eu não tenho... grão eu tenho, eu sei. Mas por que eu posso equiparar grão e trabalho? Vocês vão ver que aqui nós temos alguns percalços também. Porque o grão é subsistência. E como o trabalho está relacionado à subsistência, então é uma medida razoável. Subsistência. E o Smith desenvolve isso, floreia. Ele chega até mesmo a dizer que a diferença entre um cara pobre e um rico não se mede pela barriga, porque é muito parecida, né? O que eles comem é muito parecido. Outros bens, sim, certo? Mas o cara, por ser milionário, não vai comer muito mais. Então, não tem problema. É grão, né? Eles fazem várias digressões sobre isso, tá? Olha aqui, ó. E tem essa passagem e outras tantas nesse espírito, né? Eu compro trabalho com grão, por isso, pela doutrina do salário de subsistência e pelo fato de que mesmo que o cara seja rico, se vocês forem no capítulo do Smith sobre salários, tem diferencial de salário? Tem. Um trabalhador, um alfaiate bacana ganha mais do que um cara que quebra pedra na rua. Mas eu tenho uma explicação para isso, Cantillon explica direitinho isso, o Smith copia. Então, digamos que o do alfaiate vale 1,5 vezes do pedreiro, mas não tem problema, eu faço lá, tiro um troço, e eu relaciono tudo à subsistência. Até a ideia de trabalho de subsistência, você sabe que vai longe, né? Vai para Malthus, vai para Marx, depois e assim por diante. Tá? Bom, então olha aqui, ó. Eu compro as coisas com trabalho, ou com grão, que é a subsistência do trabalhador, é esse o espírito, tá? Do que com quantidades de ouro e prata. Por quê? Porque ouro e prata são mercadorias, o valor varia, etc, etc. Iguais quantidades de prata, portanto, serão sempre, em tempos remotos, tempos afastados, manterão o mesmo valor real. Legal? O mesmo valor real. Ou vão permitir, trabalho comandado, né? O cara comprar ou comandar mais ou menos a mesma quantidade de trabalho do outro. Perfeito? Então, o grão como trabalho, tá? Vamos falar um pouquinho de comparações intertemporais de valor. Então, vejam lá, volto para aquela coisa. O Smith diz, olha, não tem problema com dinheiro se eu quiser medidas instantâneas. E a moeda, seja ela o que for, a vida comercial segue, o barco segue com moeda. Perfeito? Por que eu estou obcecado, diz ele, com essa história de uma medida intertemporal? Porque eu não estou preocupado com o comércio, eu sou um filósofo. Sou filósofo. E ele diz, num trabalho como esse é a riqueza das nações. Né? Nós, quer dizer, quem trabalha com essas coisas, tá certo? Necessitamos de checar, de verificar, de estimar os valores reais das mercadorias em todos os tempos e lugares. Então, a vida comercial segue, mas eu quero explicar o mundo. E essa explicação do mundo, para quem já leu A Riqueza das Nações, vai de A a Z, não é? Sociedades primitivas, sociedades modernas, ou então no tempo dos romanos, basta ler o livro 3 da Riqueza das Nações, o Smith se diverte com isso. Perfeito? Bom, então o filósofo é aquele camarada que, entre outras coisas, é preocupado com essas medidas, comparações intertemporais de valor. E essa informação que eu tenho, que são os preços, não me dão isso. Eu sei mais ou menos quanto custava, né? Eu leio um livro lá dos romanos, eles dizem, ou mesmo dos gregos, eles dizem quanto custava 1 quilo de trigo, né? Que é o do principal grão de subsistência, tá? Legal? Mas não interessa, porque o valor do dinheiro flutua. Legal? Logo, o Smith está preocupado com medidas intertemporais. Mas vejam, isso é importante. Tá? Nós temos 2 problemas aqui. O primeiro problema é o seguinte, é o problema de todos os economistas, que é o valor do metal varia.
Então, Aristóteles já está lá, né, arrancando os cabelos com isso, tal, medida de valor que varia, pá. Isso é um problema. O outro problema, que não é o do Aristóteles, mas é o do Smith, não é o do Smith, é o de 300 economistas antes deles, mas não na preocupação com o valor, é o debasement, ou qualquer tipo de variação de peso da moeda, por desgaste, seja o que for, tá ok? Na época do Locke, 1695, houve uma fuga de prata da Inglaterra, porque a moeda estava desgastada. E também faziam o clipping, que eles chamam, que é tirar uma lasquinha da moeda para juntar metal. Funciona, porque eu aceito a moeda, mesmo desgastada, eu pago minha cerveja com ela. Esse tipo de coisa que os economistas daquela época discutiam. Ou se vocês forem lá para aquele amigo do Marx, amigo não, né? Mas admirado por Marx, né? O Barbon, ele esclarece, né? Quanto vale? É by weight, né? Ou by tail, pela imagem. Imagem quer dizer quanto está escrito na moeda. E o Barbon dizia by tail. Então o soberano põe lá a etiqueta que ele quiser, que funciona. Tá. Essa era a discussão. Tá? Bom, o debasement, portanto, é o problema para o Smith, o que é um negócio engraçado, né? Porque não parece que a obra do Smith seja sobre debasement. Mas ele inventa uma medida, que é o money price, que é isso, é uma medida para fixar a quantidade de prata. Tá? Então, ele está preocupado com isso, né? Ele está preocupado com isso. Eu acho, mas isso é um negócio totalmente, assim, provocativo até, né? Eu acho que o Smith está muito preocupado com o debasement. Não com a ocorrência do debasement, porque, não disse isso. Em 1700, no século XVIII, na Inglaterra, em outros países também, mas na Inglaterra o debasement parou com a brincadeira, a partir do início do século XVIII. Por quê? O Smith não esclarece, mas o Stewart, inimigo do Smith, né? Smith não cita, o Stewart explica muito claramente, se fizer debasement, não coloca dívida pública. Então, o governo da Inglaterra e a economia inglesa no século XVIII já dependia crucialmente da dívida pública, né? Os títulos de dívida pública, dos empréstimos ao governo e daquele papelzinho. Então, parou com o debasement. Dívida pública, o Stewart diz, dívida pública é um santo remédio, para com o debasement, tá ok? Então, o Smith também sabe disso, ele fala disso. Ele não está preocupado com o debasement, que não ocorria. Ele está preocupado com o fato de que ele quer medir lá do tempo dos faraós, do tempo da Inglaterra primitiva e comparar com hoje. Perfeito? E tem outras questões, essa aqui, por exemplo, que está nessa frasezinha, que tem até mesmo uma certa transcendência. Ele diz o seguinte, o dinheiro do país funciona legal, ele é uma medida razoável de valor, mas, atenção, se ele tiver o peso médio, se ele tiver o peso indicado, que era o problema, não é? Eu vou na economia e as moedas, até certo momento, elas tinham pesos variados e o mesmo valor de face. Né? Então, como é que é? Tá certo? Funciona ou não funciona? Compra ou não compra? Os economistas discutem isso, o Stewart explica isso direitinho. Perfeito? E para que serve aquele tal de preço nominal em Smith? No fundo, o preço em dinheiro é para fazer comparações intertemporais. Agora, vocês vão perguntar para mim, eu vou desenvolver já. Para fazer comparações intertemporais, ele fixa as coisas, tá? Em peso, em prata. Então, olha aqui, digo eu, não é? Isso é atrevido, eu quase que apanhei na mesa nesse seminário e tal, né? Seria mal, né? Mas eram pessoas com muito cavalheirismo, tá certo? Então não me bateram naquela mesa, mas ele inventa um negócio que é esse, que é o preço nominal, que é um peso dado, tá certo? Então tem duas coisas. Onde é que vocês encontram isso? Deixa eu ver se eu pus aqui. Eu devia ter tirado uma cópia disso, mas eu não fiz. Vocês encontram isso? Ele desenvolve no capítulo 11, que é o capítulo sobre a renda da terra.
No fundo, é um capítulo fajuto sobre a renda da terra, porque ele está interessado em renda das minas, está interessado em falar em ouro e prata. Ponto. Tá? O capítulo é todo sobre isso, sobre ouro e prata. Tá? E é o maior capítulo do livro primeiro da Riqueza das Nações. Né? E ele examina o preço da carne, o preço do grão, e tal, né? Ao longo de vários momentos. E como ele está preocupado com o grão por aquela razão, né? Porque o grão é trabalho, tá certo? Então ele põe no final do capítulo uma tabela, que é essa tabela aqui, ó, ocupa páginas e páginas. Ele foi fazer uma pesquisa, né? Uma tabela que vai com o grão e preços do grão de 1350, diz ele, mas na verdade ele recua, vai de 1202, está aqui o primeiro levantamento, tá certo? Ele vai pegando nas igrejas, nas escolas, universidades, né? nas compras de grão, né? Para manter a turma, né? Vai pegando, vai pegando, vai pegando. E tem essa coluna, essa tabela, então, na qual, na primeira coluna, ele tem o preço do quarter de grão de trigo cada ano. Ele é cuidadoso, tem vários anos que os preços são meio falhos, mas vai lá. Média dos preços, segunda coluna, no mesmo ano, porque tem anos, então, que ele tem mais de uma informação, então ele faz a média. E tem a terceira, que é fantástica, né? Que é o preço nominal, o preço em dinheiro. O preço médio de cada ano no dinheiro dos tempos presentes, no dinheiro de hoje. E como é que eu faço isso? Eu faço a conversão por gramatura de prata das moedas. Faz uma tabela de conversão, faz uma regra de 3 e tal e tal. Então, isso é que interessa a ele, é a terceira coluna. Legal? A terceira coluna. Dinheiro presente. Porque ele diz lá, né? Olha, em 1200 tanto, quando eu comecei a série, o quarto de grão custava tal preço, mas aquele tal preço quer dizer X gramas de prata. E, naturalmente, o mesmo preço vai mudando. Eu faço uma adaptação. Eu poderia fazer a regra de 3 para qualquer ano, podia ir para trás. Eu vou para frente, para os tempos presentes, mas podia. Tá. Faz isso. Tem algumas pessoas que chamam isso de, alguns autores, e um até bem importante, que é o Hollander, né? Samuel Hollander, chama isso de indexação. Eu tive uma longa conferência com o meu colega Gori, que é um econometrista, para ver se isso é uma indexação, e claramente não é uma indexação, porque ele está indexando a gramas de prata, quer dizer, não é o valor. Então, não é uma tabela indexada a preços, como se constrói para comparar, né, os preços ao longo do tempo. Não é isso que o Smith faz. Tá? Eu até brinquei com agora que eu vou pôr no trabalho, o Hollander, eu disse, o Hollander diz isso, mas não vai. Eu vou botar agora vírgula. Conversei com um bom econometrista aqui, o Gori, e ele me deu razão, então tá bom. Tá. Bom, e no capítulo 11, ele faz exatamente isso, ele compara os preços, ó. Preços, relação de preço com outros bens. O Smith ama isso, por exemplo, grão e carne. Ah, mas carne em 1250 era baratíssimo, porque o cara caçava o bicho na fazenda e comia. Agora, a partir de 1650, em Londres, a carne é cara. Para papai. Por aí vai, ele vai mostrando as diferenças, tá? E por que o grão, repito? Essa tabela é de preço do grão, não é? Porque o grão representa trabalho. Tem uma pergunta que eu vou fazer no final, que eu faço e não tem resposta, né? Mas por que eu quero grão? Porque eu não tenho trabalho. Eu tenho informação sobre o grão e sobre o preço do grão, ou a tradução do grão em gramas de prata. Perfeito? Além do mais, se vocês lerem o capítulo 11, óbvio que o Smith fala o tempo todo, em toda a Riqueza das Nações, do fato de que a prata varia de valor. Ele analisa cuidadosamente isso. Por que razão? Porque era o tema, não é? A partir da descoberta da América, 1600, 1550, então o preço da prata desaba, não é? Perfeito? Então é claro que o grão fica mais... Relação de troca grão-prata muda, né? A prata fica barata e o grão caro, tá certo? Porque
a Europa de prata, né? E a prata cair de valor. Ok, isso tudo está sob controle. Perfeito? Mas vejam, deste efeito, ele tem noção disso, mas não é este efeito que ele está analisando na terceira coluna da tabela. Ele fala muito sobre isso. Né? Fala muito sobre isso. Ou então, houve anos, por exemplo, Guerra Civil Inglesa, a safra então andou vários anos fracassadas, o grão subiu de preço naqueles momentos. Os outros anos, a prata desabou de preço. Tá? Bom, então, só uma palavrinha mais sobre milho e trabalho, né? Milho representa o grão, né? O trigo, no caso, representa trabalho, né? Por quê? Por aquilo, subsistência, tal. Mas se isso parece simples, vejam por que representa trabalho? É subsistência, tal, não é a barriga, tá? Né? Mas vejam o que o Smith inventa aqui, ó. Subsistência. Ele inventa lá pelas tantas que o grão representa trabalho, porque o trabalho despendido no grão é o mesmo. Mas daí você fica meio eriçado, né? Porque é óbvio que aumentou também a produtividade na produção do grão. E se eu quero tomar o grão como elemento de comparação, tá certo? E ele, em vários momentos, fala sobre as transformações na agricultura, etc, etc. Mas, no entanto, vejam o que ele diz lá pelas tantas. Ó. Se vocês tiverem paciência de ler isso aqui, não é? Olha aqui, ó, ele vai dizer que requer, na média, mais ou menos quantidades iguais de trabalho. Ou pode ser que os poderes produtivos do trabalho aumentem com o progresso da civilização, perfeito? Mas isso, se ocorrer, será contrabalançado pelo aumento do custo que ele mede da lavoura, que ele mede no equipamento da lavoura, que são os bois, para empurrar o arado. E ele mostra, então, que o preço do boi sobe. Então, vejam, quer dizer, na verdade, o Smith está admitindo que a produtividade, a relação trabalho-grão é a mesma, seja porque a produtividade é constante, e ele dá a entender isso, seja porque, ainda que não admitamos produtividade constante, houve custos crescentes por outros fenômenos ou outros fatores, tá? Então, essas são as questões, né? Essas são as questões, ó. Agora, vejam, o preço da prata oscila, né? Tá, o Smith explica isso, tá? O Smith admite isso, tá ok, legal, tá. Essa expressão, preço nominal, que é uma quantidade constante da prata, legal? Espera aí, mas o preço não é afetado só... O preço não é afetado. Ela não é afetada, por isso é uma discussão, tá? Mas também é afetado, como o Smith mostra, porque o valor da prata varia. Então, o grão custa mais ou menos prata, conforme... A prata é um produto... os minérios são produtos especiais porque dependem da descoberta de minas, com certa fertilidade e tal. Então, o valor delas flutua muito pouco de ano para ano, mas pode. Qualquer livro de história monetária explica isso. No final do século XV, XVI, o início do século XVI, o preço da prata foi para a estratosfera, porque as minas lá do centro da Europa estavam em decadência, né? Com a descoberta da América, pronto, todas as minas do mundo ficaram paradas, porque tanto o ouro quanto a prata baratearam muito, né? Não podiam competir, tá ok? Tem uma questão que o Smith responde ou não responde, às vezes se aventura. Quando a moeda sofre debasement, os preços flutuam ou não? O Locke diz que vai para cima, tá? Mas será? O Barbon diz tá? Não vão para cima os preços. O Smith não entra, o Stewart entra. Eu não vou expor a visão do Stewart sobre isso. Depende se o preço é de mercado interno, de mercado internacional. Porque no mercado internacional não tem choro. Inclusive, a prata nem é a moeda de troca no mercado internacional, é ouro. E com ouro ninguém brinca, tem pouco debasement do ouro. Tá? Ouro é por peso. Taxa de câmbio, né? Taxa de câmbio é isso, é a quantidade de ouro
que eu compro com minha unidade monetária, que não tem choro nem vela. Perfeito? Então é por peso, no comércio internacional. Para que serve aquele negócio, pergunto eu, né, de ajustar por uma quantidade constante de prata, se o valor dessa prata está variando, né? Essa é a questão, admitido por Smith, mas que não entra em consideração. Então, vejam, aquela terceira coluna minha, o preço que eu transformo para chegar na terceira coluna, ele é afetado. Tá, mas a produtividade do grão é constante. Admitamos, tá certo? Mas o preço é afetado pela variação do valor da prata. E não há como fazer esse ajuste, ou pelo menos o Smith não faz esse tipo de indexação, tá? Poderia fazer, né? Mas não faz esse tipo de indexação. Ele está preocupado, então, é com o debasement. E só para terminar, não é? Eu lancei lá, o pessoal era uma plateia de filósofos, não é? A questão é, para que a gente precisa de medidas intertemporais? Não é? O Smith é o único autor que eu conheço que usa medidas intertemporais. Eu quero comparar. Ele diz, o cara lá, o trabalho do cara que empurrou a pedra na pirâmide lá no Egito é trabalho, é quantidade de grão. Tá certo? É trabalho, é o mesmo trabalho, mais ou menos a mesma coisa, tá? Esse negócio vale para tudo que é mercadoria ou só para grão, que é a tal de mercadoria especial. Por quê? Porque ela indica trabalho, que é a medida real de valor, mas trabalho não temos, tá? E o Smith está seguindo Locke, para quem não leu Locke, né? Mas vejam, só duas citaçõezinhas dele, ó, do Locke, né? Que o Smith é anti-lockeano em todos os aspectos, né? É um assunto para lá estudado pelos filósofos. Ele é bem anti-lockeano, anticontratualista, pá. Mas o Locke dizia lá no debate dele, né, que o valor intrínseco da prata, na qualidade de dinheiro, é a estimativa que o consentimento comum colocou nela para que ela seja equivalente a todas as coisas. A ideia de consentimento comum do Locke, o Smith é contra isso. Mas vejam aqui o que o Locke diz, ó. A prata é a medida do comércio por sua quantidade, que é a medida do seu valor intrínseco. Então, para o Locke, o valor da prata é dado por quantidade. O Galliani goza na cara do Locke, tal, né? Tá certo? Lá, quem leu o da moeda, né? Galliani chega a fazer... escuta, me diz onde é que o pessoal se reuniu para fazer essa assembleia, para decidir o consentimento geral, que cidade foi, aquelas coisas assim, né? de ironia, né? Mas para o Locke né? O Smith é não lockeano total, né? Mas seria isso uma remanescência do Locke? Que é o único autor que relaciona valor, que eu saiba, não é um autor que tenha ficado, que relaciona valor a peso, né? Por que o Smith volta com o peso da moeda, não sendo um lockeano, né? Não havendo mais debasement na Inglaterra? Ele volta porque ele quer fazer em comparações intertemporais, tá? É por isso. Então, esse é o drama dos valores nominais, né, e reais. E esse meu paper e essa minha investigação, esse trecho, eu tenho, se vocês quiserem saber os outros temas que eu estou desenvolvendo, depois eu converso também. Outra hora, enfim, estou à disposição. Mas esse paper esse foi o tema. Quero ver qual será a receptividade, melhor dito, quando ele for publicado, né? Como eu apresentei numa circunstância em que havia muitos filósofos, eles cobram mais explicações sobre Locke. Eu não sei dar muitas, eu conheço a teoria monetária do Locke só. Mas esse é Smith, tá? O Smith, atenção, tá? Aquela discussão dele com valor, que o Ricardo Spinafra, o Smith está preocupado, primeiro, dizendo trabalho, aquele negócio todo, né? Tal. Segundo, a ideia de trabalho dele é outra, tá? Que não tem nada a ver com o Ricardo, com qualquer autor que entope trabalho nas mercadorias, para calcular o valor, tem a ver com o Smith, tá? Então, o Smith está preocupado com outras questões, né? Com outras questões, tá? A ideia central dele, no entanto, não é só a ideia de trabalho, tal, que é uma ideia misteriosa, é a ideia de valor nominal, o valor
money, né? Money value, né? Que é essa ideia misteriosa ajustada a um preço constante de moeda. Quer dizer, é como se eu tocasse para fora os efeitos do debasement. Mas tem muita complicação, só para dizer uma, né? Só para dizer uma. Tá, mas olha aqui, ó. A moeda sofreu debasement. Então, ela tem menos prata nela. E a prata variou de preço, então a relação dela com o trigo sofre dois efeitos. Um é o debasement e o outro é a relação, é o valor da prata. Tá? Mas esse é Smith, eu acho uma discussão super interessante essa, tá bom? Nesse paper eu fico por aqui. Obrigado pela paciência.